Olá, meus queridos, eu voltei para ficar, porque aqui é o nosso lugar de aprendizado. Vamos lá, meu amado aluno, vamos colocar para aprender, entrar na caixota, este assunto de contabilidade, meus queridos. Eu, professor Gilvan Duarte, acredito muito no potencial de cada um aí de vocês neste momento, meus queridos. Então, vamos lá, foco, força e fé. Vamos lá, meu querido Isnaba, vamos focar, vamos aprender, para depois a gente adentrar o nosso assunto de balanços. Vamos lá, antes de nós falarmos de balanço, nós temos aqui que tocar neste assunto de técnicas contábeis. Professor Gilvan, técnicas contábeis? Exato, como eu falo para vocês. Técnicas contábeis, elas são de suma importância para o nosso aprendizado. E a primeira técnica contábil que eu ainda não tinha explicado para vocês, primeira técnica contábil que nós temos que focar aqui, meu amado aluno, essa técnica aí que eu acabei de falar para vocês. Técnica maravilhosa. Técnica maravilhosa, meus queridos alunos. Olha só, meu amado aluno. Uma técnica maravilhosa que eu acredito que vocês tenham que conseguir compreender e entender. Esta técnica maravilhosa. Que técnica é essa, professor Gilvan Duarte? Qual a importância desta técnica? Vamos lá, meus queridos. Essa técnica, ela é show de bola para o nosso entendimento, que é escrituração. Caraca, professor, escrituração. Exato, meu amado aluno. A escrituração, ela é importante demais. O que seria? O que quer dizer escrituração? O que quer dizer, professor Gilvan? Escrituração e qual a importância deste assunto? Vamos lá. Só para você conseguir entender, meu amado. Escrituração é a técnica que encontra previsão legal. Olha só, professor, previsão legal. Exato, gente. Está na lei. Está na lei que está no artigo 177. Caraca, professor. Além de a gente estudar cálculo, a gente tem que estudar lei, exatamente. Olha só, a técnica de escrituração está prevista no artigo 177 da Lei da Sociedade Anônima, que é a Lei 6.404 de 1976. Se você, meu querido técnico futuro de administração, você tem que ter curiosidade de ter baixado essa lei e ter lido um pouquinho por cima. O que ele diz sobre escrituração segundo o artigo 177? A escrituração de uma companhia será mantida em registro permanentes com obediência aos preceitos da legislação comercial e da lei e dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar os métodos ou os critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Lembrando, meu amado aluno, que a gente até já havia falado que existe dois tipos de regime dentro da contabilidade: regime de caixa e o regime de competência. O regime de competência, independente se entrou dinheiro ou não, ele já resiste o fato que acontece. Isso é o regime de competência. Se eu vendi a prazo R$3.000, dividi em 3 parcelas, ó, 3 parcelas de R$1.000, 3 parcelas de 1.000. Só que no regime de competência eu registro no meu balanço os R$3.000, certo? Independente se entrou os 3.000 ou não. Se entrou 1.000 agora, a primeira entrada. Não, o regime de competência ele quer saber que você registrou aquela venda por 3.000, entendeu? Isso é o regime de competência. Já o regime de caixa, ele só registra o que realmente entrou. Se eu dividir em 3, a primeira eu dou R$1.000 e as outras duas eu dou em dezembro e janeiro de 2023, então eu vou só registrar no fato mesmo quando acontece. Então, meus queridos, nós temos que lembrar disso. Escrituração é isso. Escrituração é fazer o registro. A técnica contábil se encarrega nesses registros de fatos, certo? De fatos que alteram o patrimônio
de uma entidade, vale dizer, toda vez que ocorrer alguma alteração de bens, direitos e obrigações de uma entidade, essas alterações devem ser registradas através dessa técnica. Escrituração é isso, gente, é escrever, certo? Então, as alterações devem ser registradas tão logo que tenha acontecido. Ou seja, no regime de competência. A escrituração está posta em ordem cronológica do dia, mês e ano. Se aconteceu no dia, hoje é quanto, Rômulo Santos? Se tu fez uma venda no dia 7/11 de 2022, vendeu R$ 3.000 em 3 parcelas, registre. Faça escrituração em ordem cronológica do dia, mês e ano. Ou seja, isso é a escrituração segundo a lei, artigo 177 da lei 6.404/76. Ou seja, dentro dessa legislação, existem o conhecimento da lei SA e os princípios de contabilidade que vocês já viram, que eu não vou mais explicar, certo? Que são de acordo com os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, certo? A uniformidade desses critérios no tempo deve ser respeitada para possibilitar a análise do histórico patrimonial de uma entidade, certo? Auxiliar na tomada de decisões. Então, a escrituração, gente, é isso. Já as demonstrações contábeis, ele é diferente da escrituração. Ele é diferente. E a gente já viu, professor. A gente já até falou em todas elas. A gente já trabalhou balanço patrimonial, a gente já falou de demonstração de resultado de exercício, a gente já trabalhou demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a gente já falou de demonstração de caixa, a gente já falou da demonstração do valor adicionado. Aí, depois a gente foi para a análise de balanço. Aí, meus queridos alunos, eu vi que vocês estavam com dificuldade. Como é que eu vou passar para frente se o meu amado aluno não está entendendo nem o básico? Por isso que eu estou voltando, Rômulo Santos. Porque, cara, eu percebi que vocês têm maiores dificuldades neste assunto. Muita dificuldade, certo? Neste assunto. Certo? Muita mesmo. Então, eu resolvi fazer uma revisão geral. Deu para entender? Então, meu querido amado aluno, é isto que nós temos que compreender. Esta é a minha preocupação como professor de vocês, certo? Como professor de vocês, eu preciso que vocês entendam o básico do básico, para que a gente possa compreender e entender este assunto, tá, gente? Compreender e entender esse assunto. Vamos lá. Professor, o que seriam essas demonstrações contábeis? Qual a importância dela? Ela é voltada para quê? Gente, é relatórios. Esses relatórios resumidos, eu consigo observar como é que está a situação patrimonial da minha empresa. Se ela está positiva, se ela está negativa. Eu consigo também, através dessas demonstrações contábeis, saber se minha empresa está dando lucro, se minha empresa está dando prejuízo, ou seja, eu consigo ver a minha situação econômica e financeira ao mesmo tempo, através das técnicas contábeis. E ela está também prevista na Lei 6.404/76, que é chamada Lei da Sociedade Anônima. Aí você pergunta, professor, por que essa lei, Sociedade Anônima, ela está presente, certo? Por quê, professor? Olha, você que investe na Bolsa de Valores, e você, né, para que você possa colocar ações, a sua empresa, né, transformar a sua empresa para arrecadar dinheiro em ações, você precisa entrar na Bolsa de Valores. Para você entrar na Bolsa de Valores, você precisa ser registrado como sociedade anônimas de capital aberto, certo? São sociedades de capital aberto, certo? Para você poder entrar. Deu para entender? Deu para entender, meus queridos?
Deu para entender? Deu para entender? Então, gente, são pontos cruciais aí, ó. Então, vamos lá, meus queridos. A técnica das demonstrações contábeis está voltada à elaboração de relatórios resumidos, apresentando uma situação patrimonial em determinada data, balanço patrimonial. A demonstração do resultado do exercício, as fontes, as origens, as aplicações. Olha só, gente, nas aulas anteriores, eu estava falando isso aqui, ó, fontes, origem, recursos e aplicações. Deu para entender? Deu para entender, meus queridos? São pontos maravilhosos que a gente precisa compreender e entender, certo? São pontos maravilhosos que a gente precisa entender e compreender, certo? Essas demonstrações contábeis, certo? Segundo esta lei. Então, meus queridos, outro ponto das técnicas contábeis que eu falei para vocês que eu estou fazendo especialização é a auditoria contábil. Gente, a auditoria é ver se está tendo algum desvio, se o que foi registrado no seu patrimônio está tranquilo. A auditoria é averiguar se os registros contábeis, se as demonstrações contábeis estão de acordo com o que está no papel e do que está no real, certo? Ou seja, eu acabo fazendo a detecção de erros ou também de fraudes, tá, gente? Também a busca de erros, ó. Erros ou fraudes, tá? Porque às vezes a gente vai verificar, fazer uma auditoria, a gente vê um desvio, vê um registro, por exemplo, a pessoa registrar um determinado ponto, a gente busca, né, um determinado ponto, tá lá, sem estar um registro, certo? Sem estar um registro, ou esqueceram de registrar, ou desviou, né, um bem. Lembrando que a gente trabalha com inventário, né, gente? A gente trabalha com questão de inventário. Então, vocês imaginam aí. Ah, professor, eu trabalho no inventário. Então, e esse inventário que eu estou trabalhando, certo? Eu observo que não foi colocado os móveis de maneira registrada, de maneira correta. Disseram que aqui no balanço patrimonial tinha 15 computadores no balanço patrimonial. A gente foi verificar, fazer um inventário, certo? A contagem desses bens só tem 12. Então, alterou o caixa, vocês estão vendo? Alterou os caixas. Alterou o patrimônio. Então, você observa aí que acontece bastante esses pontos que vocês estão observando, meus amados alunos. Ah, professor, pois eu não sabia que tem que registrar tudo. Tudo mesmo. Tem que registrar tudo, meus queridos. Se você não conseguir registrar de forma correta, você pode, certo? Você pode não atingir o seu objetivo organizacional, certo? É complicado, gente. Como é que eu vou atingir meu objetivo organizacional, professor Gilvan? Como é? É exatamente como eu estou falando para vocês. Muitas empresas, certo? Elas acabam vacilando, certo? Nessas questões, meus amados alunos. Acaba vacilando nessas questões que eu digo e repito para vocês. Nós temos que tomar bastante cuidado.
na hora de fazer os registros. Por isso, nós temos que registrar de acordo com o que está de fato acontecendo. Temos que fazer isso, meus amados. Tome bastante cuidado. Tome bastante cuidado na hora de fazer o registro. Registrar de maneira errada. Certo? De maneira errada. Tranquilo, meus amados? Tranquilo? De boa, Ismael Christian? Então, essa aí são a revisão dos assuntos já visto por vocês, certo? São assuntos já visto por vocês, porém de uma forma mais exemplificada, certo? Então, gente, a lei da sociedade anônima determina que as demonstrações financeiras das companhias abertas, lembra-se, as companhias abertas, ainda as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, como falei para vocês. A Comissão de Valores Mobiliários, ela é um órgão, certo, que tem principal foco é a normatização, é a autorização de registro, a fiscalização e punição e a informação e a educação. Como assim, professor? A Comissão de Valores Imobiliários, se você é uma empresa de capital aberto, negociações na Bolsa de Valores. Por exemplo, o Ismael Christian tem 10 mil reais. Ele quer investir na Ambev, nas ações da Ambev. Ele investe. Todas as demonstrações contábeis divulgadas pela a companhia, para essa empresa de capital aberto, ela está sendo fiscalizada pela Comissão de Valores Imobiliários. Porque já pensou? Uma empresa divulga uma análise de balanço, dizendo que está financeiramente bem, mentindo as suas, né, acabou mentindo ou omitindo alguma informação, e o Ismael, com muito dinheiro, acaba investindo nessa empresa e perdendo dinheiro. Por quê? O Ismael pode chegar lá na Comissão de Valores Imobiliários e fazer uma denúncia formal. Porque de acordo com a auditoria que o Ismael fez, que foi uma auditoria independente, que existe uma auditoria independente, certo, particular, ele percebeu que a empresa XY deu informações erradas no seu balanço, nas suas demonstrações contábeis. Por isso que o órgão CVM ele é importante, certo? Toda empresa de companhias abertas, né, sociedade anônima, as sociedades anônimas, né, de capital aberto, elas precisam divulgar informações verídicas, corretas, para que a gente não possa tomar decisões erradas. Esse órgão que é muito importante, tá, meus queridos? Esse órgão. Então, outro ponto, outra demonstrações, outra técnica contábil é a análise das demonstrações contábeis ou análise de balanço, que é a técnica que se utiliza de métodos e processos científicos e estatísticos na composição, na comparação e interpretação de conteúdo das demonstrações contábeis para a obtenção de informações analíticas. Cita-se como, por exemplo, o grau de endividamento, de liquidez. Ah, professor, o senhor estava falando ainda agora para a gente que a gente vai ver este assunto chamado de análise das demonstrações contábeis, ou também conhecido como análise de balanço. Exato, gente. A gente vai entrar nas próximas aulas em análise de balanço. Eu vou falar para vocês nas próximas aulas de análise de balanço. Eu vou falar de grau de endividamento. Eu vou falar para vocês. Eu vou falar de liquidez. Eu vou falar de análise vertical, análise horizontal. Eu vou trabalhar com vocês esse assunto de maneira bem básica, para que vocês não saiam daqui perdidos neste assunto. Tranquilo, meus queridos? Então, um exemplo de análise de índice, meus queridos. Vejam só.
Um exemplo de análise, meus queridos, é o retorno sobre o ativo. É um indicador que busca demonstrar o retorno sobre o ativo total comparado com o lucro líquido no exercício, com o ativo total. É informação muito importante que avalia o retorno de todo o capital aplicado, próprio e de terceiros. É muito importante para o investidor saber o quanto obteve de retorno no seu investimento, também conhecido como rentabilidade do ativo total. O retorno sobre o ativo, o retorno sobre o ativo é o lucro líquido dividido pelo ativo total. Lembra que ativo, gente, são bens e direitos de uma entidade. E o lucro líquido é quando eu tenho dentro da demonstração de resultado do exercício, o lucro líquido, quando eu tiro pego minhas receitas e tiro todas as minhas despesas. Aí tu pega o teu lucro líquido e divide pelo ativo total que tu tem. Aí tu vai ver mais ou menos um indicador. Se esse indicador é um exemplo de análise, um exemplo que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, tá, gente? Continuação aí, para vocês entenderem. Então, gente, essa técnica, essa análise de balanço, dentro das demonstrações contábeis, gente, é uma técnica que consiste em quê? Em verificar, em comparar, em interpretar informações presentes nas demonstrações contábeis, com o objetivo de avaliar, por exemplo, a lucratividade. Indicadores de lucratividade, meus amores, eu quero saber a margem bruta, eu quero saber a margem operacional e a margem líquida. Quanto é que eu quero saber? Se eu pegar o lucro bruto, dividir pelas receitas líquidas, se for maior, melhor para a empresa. Margem operacional, se eu pegar o lucro operacional, dividir pelas receitas líquidas, se maior, melhor. Professor, eu tenho uma margem líquida, eu tenho um lucro líquido dividido pela receita líquida, se maior, melhor. Então, isso são interpretações. Rentabilidade da empresa, professor. Existem indicadores. ROA, ROI, LPA e P dividido por L. Ou seja, é a questão da ação dividido pelo lucro, certo? Dividido pelo seu lucro. O que quer dizer? Lucro líquido dividido pelo seu ativo total. Lucro líquido dividido pelo seu patrimônio líquido. Lucro dividido pelo número de ações. Ação dividido pelo lucro, certo? Então, gente, esses são os indicadores de rentabilidade. Professor Gilvan, santo amado. Tudo isso aí é cálculo matemático que nós vamos fazer? Exatamente. O que nós vamos ver são análises de balanços. Os principais análises de balanço. A gente vai ver um por um. A gente vai passar 4 aulas. Acredito umas 3 aulas falando de análise de balanço. A gente vai falar de praticamente umas 3, 4 aulas falando. Então, na próxima aula, na aula de segunda-feira, certo? Na aula de segunda, a gente vai ver, certo? A gente vai ver bastante assunto, certo? Sobre análise de balanços, certo? A gente vai ver bastante assunto sobre análise de balanço, certo, meus queridos alunos? Quero que vocês entendam, certo? São pontos cruciais que eu quero que vocês entendam, que vocês pratiquem, certo? Dentro deste assunto, certo? Vocês vão praticar bastante este assunto, certo? Praticar bastante esse assunto, como vocês consigam entender, certo? Esses assuntos. Porque o problema, gente, é na hora de fazer o cálculo e interpretar. Porque tem gente que sabe como fazer o cálculo, mas na hora de interpretar não entende. Então, o que eu quero fazer com vocês? Quero que vocês busquem o entendimento, certo? O entendimento do assunto, certo? De maneira bem tranquila, tá? Bem tranquila. Tranquilo, meus queridos? Então tá aí. Professor, nós vamos ver isso nas próximas aulas? Perfeito. Perfeito, perfeito.
certo? É o que nós vamos ver bastante nas próximas aulas neste assunto, meus amados alunos. Tranquilo? Show de bola? Vamos lá, vamos dar continuidade. O índice de rentabilidade e lucratividade a gente vai ver depois. Então, resumindo, gente. Patrimônio e componentes patrimoniais. A gente também viu isso aí. A gente viu os componentes patrimoniais que nós precisaríamos entender para utilizar as análises de balanço. Certo? A gente vai entender o que é ativo, o que é passivo. Lembra-se que dentro do balanço patrimonial, de onde, quando vem a aplicação de recursos, eu utilizo no ativo. De onde vem as origens, se eu pedir um empréstimo, certo? Esses empréstimos, ele vem de onde? Como é que é feito? O que é o patrimônio líquido? O que é um passivo? O que é um patrimônio bruto? O que é um ativo total? O que é o capital investido? O que é um capital aplicado? O que é a aplicação de recursos? Gente, resumindo, isso aí é um ativo. Toda vez que vocês forem trabalhar com balanço patrimonial, alguém perguntar para você o que é um patrimônio bruto, é um ativo. O que é um ativo total? É um ativo. O que é o capital investido? É um ativo. O que é um capital aplicado? É um ativo. O que é a aplicação de recursos? É um ativo. E todos eles são sinônimos. O passivo exigível, gente, passivo exigível ou também conhecido como passivo real, ou capital de terceiros, ou capital alheio. Por que eu estou colocando essas nomenclaturas? Qual o problema do aluno de hoje? O problema do aluno de hoje é quando a gente utiliza capital de terceiro, não sabe o que é. Mesma coisa de passivo exigível. A gente falar de passivo real, é a mesma coisa de passivo exigível. Se a gente falar de capital alheio, a mesma coisa de capital de terceiros. É isso que eu quero que vocês entendam, essas nomenclaturas. Para que vocês, quando a gente for fazer os cálculos, e eu falar em capital de terceiro, vocês não tenham dificuldade. Professor, patrimônio líquido é capital próprio, também conhecido como situação líquida, riqueza líquida, passivo não exigível. Ah, professor, ele é conhecido como passivo não exigível. Exatamente, é patrimônio líquido. É a mesma coisa. O problema é que muito aluno não sabe o que é. Passivo exigível, professor, o que é patrimônio líquido? Quando vocês forem abrir um balanço patrimonial, ele vai estar lá. O balanço patrimonial ele vai estar lá, meus queridos. A maior dificuldade da gente é essa. É não saber onde está essas nomenclaturas. Passivo total, professor, o que significa? Passivo exigível, passivo exigível, certo? Mais patrimônio líquido. Então, vocês estão vendo aí, ó, passivo exigível. E o que é passivo exigível, professor? É capital de terceiros. É capital de terceiros. Passivo exigível é capital de terceiros. Mas o patrimônio líquido é o passivo total. Então, professor Gilvan, o ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade com resultado de eventos passados. Ah, professor, então balanço patrimonial é algo estático. Ele não mostra o que está acontecendo ali naquele momento, ele é estático. Já o passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Tudo é resultado de eventos passados, tá vendo? Patrimônio líquido, por quê? Porque ele é estático. Patrimônio líquido é a participação residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Aqui é sinônimo de passivo exigível. Decore isso, gente. Passivo exigível, ele, certo? Ele é capital de terceiros, certo? Capital de terceiros. Decore isso aí. Então, ó, a equação fundamental do patrimônio, que nós já vimos isso, situações patrimoniais. Quando você faz uma análise do balanço patrimonial, se faz necessário olhar para a situação patrimonial. Quando você faz o cálculo da situação líquida ou do patrimônio líquido, onde o cálculo é o que, professor? O patrimônio líquido é igual o ativo menos o passivo exigível. O que é um ativo? É o que? O passivo exigível mais o patrimônio líquido. Ou seja,
quando você pega, quando o ativo é maior que o passivo, eu estou com a situação líquida positiva ou superavitária. Agora, quando eu tenho o ativo igual ao patrimônio líquido, eu tenho uma situação positiva sem obrigações, equilibrada, porém não é bom. Agora, quando eu tenho uma situação líquida negativa, eu vou chamar de passivo a descoberto. Decore isso aqui. Quando a gente chegar lá na escrituração, vai se utilizar muito esta palavra, passivo a descoberto. Vai se utilizar muito essa palavra. Quando é que um passivo é a descoberto, professor Gilvan Duarte? É justamente quando a equação fundamental diz que o passivo é maior que quando o passivo é maior do que o ativo. Certo? Conseguiram entender? Tranquilo, meus amados? Então, são pontos cruciais. Pontos cruciais para que a gente consiga entender e compreender o assunto, certo? Cruciais, meu amado. Professor, estou vendo que esses pontos que nós estamos aqui aprendendo bastante. Exato, meus amados. Vocês estão aprendendo bastante. Vocês estão aprendendo bastante sobre os assuntos. Vocês estão aprendendo bastante sobre esses assuntos. Então, a equação fundamental do patrimônio vocês não deverão jamais esquecer. Não esqueçam disso. Ah, professor, pois às vezes eu esqueço. E meu querido aluno, não esqueçam. Não esqueçam desse assunto. Digo e repito para vocês, é importante. Certo? Então tá aí. Esse passivo a descoberta é quando o ativo é menor do que o passivo. Certo? Situação líquida nula é quando é igual, né? Quando o ativo é igual ao passivo. Agora, quando o ativo é igual ao patrimônio líquido, situação líquida positiva sem obrigações. Ou seja, gente, tá aqui, né, as situações que poderão ser nula ou equilibrada, negativa ou passiva a descoberto, a mesma coisa, certo? Por isso que eu digo, não esqueça desse nome. Passivo a descoberto. Certo? Que isso aqui vai fazer falta lá na frente. Então, professor, as contas. Vejam que vocês vão utilizar muito, gente. Relatórios. Eu coloquei aí um pedaço de um relatório, de um sistema de informação, que é o Contábil CSKL, né, o Home Office, onde você tem sistema, cadastro, bens, obrigações federais, exercício, contabilização, trabalhar com relatórios, você tem tudo. Existem sistemas de informações gerenciais que auxiliam vocês na hora de vocês preencherem. Vocês podem ver que existem balancetes, existem balanços, ó, demonstrações, demonstrativos, ó, livros, ó, livro caixa, livro diário, livro razão, que isso aqui nós vamos ver, certo? Que isso aqui é uma escrituração, ó, tipo de lançamento, escrituração. Aí nós temos aí a termos de abertura, nós temos plano de conta, fluxo de caixa. Caraca, professor, existem vários relatórios, existem. Digo e repito para vocês, existem relatórios que nos auxiliam bastante dentro destes termos, tá? Então vocês só vão, eu coloquei um pedacinho, vocês só vão preencher esses relatórios. Então por isso que eu preciso saber plano de contas, eu preciso saber o que é um livro caixa, um livro diário, um livro razão. Eu preciso saber o que é um demonstrativo, que é o balanço patrimonial, a DRE. Eu preciso saber o que é uma demonstração de mutações de patrimônio. Eu preciso saber o que é uma demonstração, certo? De valores líquidos.
eu preciso saber o valor adicionado, eu preciso saber o que é uma nota fiscal, eu preciso saber o que é um balancete. Tudo isso aí, gente, é de suma importância para vocês, porque vocês vão aprender a interpretar, certo? Professor Gilvan, a conta é o meio pelo qual o patrimônio é controlado. O objetivo da conta é registrar os bens, direitos, obrigações do patrimônio, contas patrimoniais e as receitas e despesas, é verdade. As contas contábeis são também chamadas de rúbricas contábeis. Todos os fatos ocorrem que na empresa afetam o patrimônio são registrados por meio de contas específicas, certo? Como eu havia falado para vocês. Os elementos essenciais dessas contas, gente, é quando a gente fala de contas, valor contábil, ela pode ter uma visão quant, qual é o valor, e quali, né, o que é o valor elemento quantitativo. A função da conta representa os valores patrimoniais. Onde, professor? Nos bens, nos meus direitos, nas minhas obrigações e no meu patrimônio líquido. Onde nós vamos chamar de razonete ou conta T. Razonete, professor? Eu nunca ouvi falar. Gente, a gente vai aprender o que é um débito na contabilidade. A gente vai aprender o que é um crédito através do razonete. Razonete é mais ou menos isso aqui, ó. Representação gráfica do nome razonete. Para quem nunca viu, débito entra, ó, entra dinheiro. Crédito sai dinheiro. Ou seja, débito, saldo devedor. Eu tenho um saldo devedor, certo? Um saldo devedor. Saldo credor. Ou seja, eu tenho aplicações de recursos na minha esquerda e na minha direita eu tenho origem de recursos. Olha o que ele fala aqui, ó. As contas possuem um elemento qualitativo e um quantitativo. Por exemplo, um caixa com saldo de 10 mil. O caixa é um elemento qualitativo e o valor 10 mil é um elemento quanti. A função conta representando elementos patrimoniais, que é bem, direitos e obrigações. E resultado, que é chamado de receita e despesa. Nós vamos calcular aqui o razonete, ou também conhecido como conta T, que é uma representação gráfica das contas, que tem a forma de T, que eu acabei de mostrar aí para vocês, ó. Eu coloco T, forma de T, ó. Onde, nesse T, é o objetivo de controlar as contas, ó. Então, eu tenho um débito, que ocorre às aplicações, o débito ocorre às aplicações. Não vão confundir o que acontece no dia a dia, não. Do cartão de crédito de vocês. Crédito, débito não é a mesma coisa. Na contabilidade não é a mesma coisa. É totalmente diferente. Débito é aplicações. Serão posicionadas à minha esquerda. Ó. À minha esquerda. Já o crédito significa origens. À minha direita. Ó. Posicionado à minha direita do razonete. Por isso que eu falo para vocês. Certo? Se você tem crédito, é saldo credor. Se você tem débito, é saldo devedor. Olha só que é totalmente diferente do que nós aprendemos no dia a dia. Por isso que a teoria das contas, eles são classificados como 3 tipos, tá? 3 tipos, professor. Teoria patrimonialista, que são contas patrimoniais, bens, direitos, obrigações, certo? Despesa. Nós temos a teoria materialista, que são contas integrais, bens, direitos e obrigações. E eu quero que vocês aprendam essa teoria. Teoria personalística, que são contas já ligadas às pessoas, contas de agentes correspondentes, conta de agente consignatário, conta de agente proprietário. Nós temos contas patrimoniais, bens, tudo que pode ser avaliado economicamente, direitos, tudo que a empresa tem a receber. Contas de resultado, professor, receita, a entrada de elementos para o ativo em dinheiro ou direitos. O que eu quero de vocês? Que vocês estudem o que é teoria patrimonialista, o que é teoria materialista e o que é teoria personalística. Estudem isso aí, que na segunda-feira farei uma outra revisão voltada aqui para o slide 31, certo? Conseguiu compreender? Ou não, meus queridos? Tranquilo? Pois beleza, meus queridos.
Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, meus queridos.